bendizemos o Teu nome, Pai, por estarmos aqui diante da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra tem poder. Nós sabemos que a Tua palavra tem poder. Ela desfaz sofismas, argumentos e leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ela desfaz a altivez também, e nós queremos nos humilhar diante da Tua palavra agora, do Teu Espírito, para que esta palavra venha a nos moldar a nossa mente, Pai. E é em nome de Jesus que pedimos unção do Senhor sobre nós, todos aqui neste lugar, e sobre aqueles que estão ouvindo pela internet, é em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós vamos concluir esse tema aqui, e a gente vai fazer alguns comentários. Eu queria que você estivesse atento, porque eu sei que uma das premissas, antes de começar qualquer coisa, é que existe um desnível educacional bastante grande no nosso país, e existe, de nós mesmos aqui, uma certa preocupação e uma certa estratificação, uma diferença de nível cultural, nível social, nível educacional. É normal que isso aconteça, não tem problema nenhum isso. Só que muitas vezes acontece o seguinte: pessoas que não estudam, não estudaram, não tiveram oportunidade, não têm o hábito de ler, essas pessoas têm um certo senso de certa autoestima reduzida, um senso de pequenez comparativo. Por exemplo, você chega uma pessoa, aí Mateus chega aqui e vai falar, você sabe que ele é engenheiro, aí Cláudio vai falar, e a pessoa está aí e fala: eu não tenho formação, eu não leio, aí se sente inferior. Isso acontece necessariamente, e infelizmente isso é verdade. Em breve tempo, ou seja, da semana que vem em diante, a gente vai falar sobre a nossa identidade em Cristo. Vai ser um tema novo que vamos trazer durante algumas quintas-feiras. Mas o que eu quero colocar sobre essas diferenças é que muitas pessoas não entendem que a sabedoria que vem da parte de Deus, ela não depende tanto de estudo, ela depende de atitude, ela depende de coração, ela depende de espiritualidade. O que não invalida o estudo. Nós devemos estudar, devemos ler, devemos correr atrás. Eu não paro de estudar, passei a tarde inteira estudando. Estou lendo as Institutas de Calvino. Só que a questão é que não é o estudo que vai me dar sabedoria. Ele me dá conhecimento, mas a sabedoria, a fonte da sabedoria é o Senhor, vem do Espírito Santo de Deus. E por isso que você consegue chegar num determinado lugar e encontrar uma pessoa simples, um servo de Deus simples, sem estudo, sem nada, com tremenda sabedoria. Por que isso acontece? Porque aquele irmão, aquela pessoa é temente a Deus. É claro que ele lê a palavra, e a palavra dá vida, dá luz e entendimento, mas ele também recebe a iluminação do próprio Espírito Santo para que isso aconteça. Então, por isso que esse tema aqui precisa que você abra seu coração, não simplesmente para a partir de agora eu vou ler um livro por mês. Mais do que isso, abra seu entendimento para você ler a palavra, se encher de Jesus, se encher do Espírito Santo, conforme nós vamos concluir esta noite. Vou ver se isso aqui está. Aí eu grito logo para o Samuel aqui, deixa eu ver. Passou, aí, beleza. A mente de Cristo, eu queria que você lesse comigo esse versículo-chave, que é o versículo do nosso tempo que nós estivemos ministrando. Vamos ler? Nele estão escondidos e do conhecimento. Pois não. Eu voltando aqui, alguns temas de sabedoria que são reais, são verdadeiros, frases reais. Por exemplo, essa frase é de Sócrates, uma frase contundente. E você vai perceber que existem luzes de sabedoria no nosso mundo. Pessoas retas, pessoas justas. Essas pessoas são, na verdade, pequenos fachos da luz de Deus. Algumas dessas coisas são verdadeiras, mas você vai entender. O caminho mais grandioso para viver com honra neste mundo é ser a pessoa que fingimos ser. Eu coloquei essa frase da outra vez e agora comento com você isto. Ser a pessoa que eu finjo ser. Ele fez, evidentemente, o uso de uma figura de linguagem chamada ironia, só que Sócrates está dizendo assim: se você acredita que você é, então haja sendo. Se você acredita como um vencedor, haja como tal. Se você acredita que você é uma pessoa responsável, haja como tal. Por que é que aqui nós começamos com 10 pessoas, com 15 pessoas, com 20 pessoas? Quantos tem aqui? Às 19h50, Cláudio começou. Por quê? Porque se eu sei que eu sou pontual, se eu sei que eu tenho um caráter, se Cláudio sabe que tem, ele age como tal. E se você acha irrelevante ter caráter, ou acha irrelevante, você vai agir
desse jeito, já que você finge ser nada tem importância, só tem importância o seu horário, ou sua vida, ou o seu jeito, você vai proceder desse jeito. E é isso que ele está falando. Se você acredita em algo, seja isso que você acredita. Na prática, você vai ver a palavra de Deus falar assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade. Ele acredita, mas faz, né? O texto bíblico de Provérbios 3:5, que dá um paralelo com essa ideia, pode dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Foi até um texto que Mateus estava mostrando essa semana. Confie no teu coração, no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Significa, eu confio no Senhor e eu não fico acreditando, eu vou lá e sigo a minha própria confiança, eu obedeço, eu vou à frente, eu sigo aquilo que eu acredito. E eu não me estribo em mim mesmo, eu me estribo na confiança que eu tenho no Senhor. Mais uma pérola de sabedoria universal, vou chamar desse jeito, que é o próprio Sócrates, fala assim: quando você admite a ignorância, você está abrindo a porta da sabedoria. É uma frase singela, mas essa frase tem muito a ver, como foi ele também que disse: só sei que nada sei. O próprio Sócrates. Será que é verdade isso ou isso é mentira? Quando a gente abre a porta, admite a ignorância. Queridos, quanto mais, eu digo a você, sem medo de errar, quanto mais eu estudo, mais eu fico abismado que eu nada sei. Essa é a verdade. Quanto mais você estuda, mais fico abismado que nada sei. Exemplo, nós discutimos sobre calvinismo hoje no grupo. Estavam discutindo sobre calvinismo e entrando nas institutas de Calvino, eu pegando textos, colocando. Tem gente aqui que nunca nem ouviu falar do livro. E aí, eu coloco uma frase lá, Franklin Ferreira responde em grego. Botou tudo em grego. Só isso. Aí eu olhei assim e falei: espera aí, vai devagar, para entender, para fazer a transliteração, devagarinho, porque eu não tenho a velocidade que ele tem. Botou o grego, já leio o grego. Eu leio o grego lento. Mas entenda, é o nível. Quanto mais eu estudo, mais descubro que nada sei. Essa aqui é a verdade. E isso tem base na Bíblia. Provérbios 22, 17 a 19, o conselho sábio da palavra diz. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 já? Inclina o teu ouvido e aplica a minha ciência, porque é coisa suave se as aplicares, para que a tua confiança a ti tas faço saber hoje sim a ti mesmo. Ou seja, eu não sei nada, eu peço a Deus que me dê graça para aplicar as palavras da sabedoria que o Senhor está me dizendo. Inclina o teu ouvido, ouve as palavras. Ou seja, eu sou sempre dependente, eu sou sempre um aluno. Por isso que a gente diz que um discípulo, matetés no grego, é essencialmente um aluno. Você é aluno da vida. Irmãos, o que acontece quando a pessoa conversa com a gente? Hoje, por exemplo, estava conversando com o Taisio lá no Instituto Eurico Baxter. Ele estava conversando e colocou sobre o credo dos apóstolos. E começamos a conversar. Aí no final ele falou: rapaz, muito obrigado pela sua explicação. No final ele falou isso. Mas o diálogo foi com muita gente trabalhando, Jackson, cada um escreveu lá. Está ali um conhecimento de um aluno. Ele parou, ouviu e no final foi obrigado. Fiquei consolado com essas palavras. O conhecimento, um aluno, um discípulo, eu sou um discípulo, eu estou sempre aprendendo. Eu estou sempre correndo atrás, porque eu estou sujeito a esta sabedoria, inclinando o meu ouvido. Isso é uma atitude minha. Quando eu digo assim, eu quero fazer um discípulo, a primeira atitude que eu tenho que lhe ensinar é a atitude de aprendiz. Eu tenho essa atitude de aprendiz. Fernanda tem essa atitude de aprendiz. Então vamos lá. O sábio, diz Platão, fala porque tem alguma coisa a dizer. O tolo, porque tem que dizer alguma coisa. Isso é rede social, né? O sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo fala porque tem que dizer. Por que tem que dizer? Não, porque ele é tolo, ele não aguenta ficar calado, ele tem que se amostrar. A Bíblia diz algumas coisas sobre isso. Isso é Platão, mas olha o que a Bíblia diz. Vamos ler Provérbios 21, 23, 1, 2, 3 já? Guarda a sua alma das angústias. A Bíblia vai exatamente no contrário, na direção contrária, acerca do uso da língua. Por exemplo, Provérbios 29, 20 diz assim, vamos lá, 1, 2, 3. Um homem precipitado no falar, para um tolo do que para ele. É o que a Bíblia diz. São coisas que você vê, é sabedoria universal? É, mas tem espelho na Bíblia.
Tem espelho na Bíblia. É uma luzinha, não é de Deus. Mas o que eu faço? Quando eu vejo uma frase, por exemplo, as frases de Nietzsche, aquilo que não me mata me faz mais forte. Você já viu essa frase? Eu paro e fico uma semana meditando, e depois eu descubro que essa frase é idiota, eu digo, esse cara é burro, esse cara é ímpio, esse cara, sei lá, pisou na bola. Não importa, só importa que essa sabedoria não tem paralelo na sabedoria divina. Eu recebo, eu leio, não tem problema nenhum. Mas você tem que filtrar, você vai aprender a fazer isso. Por exemplo, a pobreza não vem pela diminuição da riqueza, mas pelo aumento dos desejos. Preste atenção nessa frase. A pobreza não vem pela diminuição da riqueza, mas pelo aumento dos desejos. Não vou pedir que levante a mão quem esse ano teve aumento de receita. Mas eu podia levantar a mão, quem teve aumento de receita e correspondente aumento de despesa? Quase todo mundo. Aumenta a despesa, aumenta a receita e fala, graças a Deus, agora eu posso viajar. Pum, toca o dinheiro lá. Agora eu vou comprar a televisão. Pum, toca lá. Ele aumenta a receita, mas ele aumenta a despesa. E o camarada, o Platão está falando isso, mas a Bíblia também fala alguma coisa. Vamos ler Provérbios 13, 4, 1, 2, 3 já? A alma do preguiçoso coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O que é a pessoa diligente? Uma pessoa determinada, aquele formiguinha. Recebi mais, glória a Deus pela sobra por essa receita extra. Nós vamos poupar. Não sei por que aumentar a despesa agora. Daqui a 3 meses a gente vê se o nosso padrão familiar muda também. Aí eu vou e aumento as minhas despesas. A gente combina aquilo que está faltando em casa para gastar. É assim ou não é? Deveria ser, né? Por isso que a Bíblia diz que a alma do diligente engorda. Há 2 coisas que uma pessoa nunca deve ficar com raiva. Presta atenção. Isso tem paralelo na Bíblia. Há 2 coisas qual a pessoa nunca deve ficar com raiva. O que ela pode mudar e o que ela não pode. 2 coisas que ela não pode ficar com raiva. O que ela pode mudar, não precisa ficar com raiva. E o que ela não pode mudar, também não precisa ficar com raiva. Ou seja, não vai ficar com raiva nunca. Será que isso tem fundamento? Será que é bíblico isso? Então eu vou filtrar na Bíblia com 3 versículos. Eu queria que você lesse para mim em voz alta. Provérbios 19, 19. 1, 2, 3 já? Um homem de grande ira tem de sofrer o dano. Então, se você tem um amigo, tem um filho, tem um irmão, tem um cunhado, tem alguém que é um homem raivoso, iracundo e estourado, deixa bater o carro. Quer dizer, deixa não. Se bater o carro, deixa lá ele se virar com o problema lá. Porque isto faz parte do quebrantamento dele, do aprendizado dele. Vai se meter com o homem iracundo, que vai sair faísca para você. A Fernanda contou essa palavra, que logo no início da fé, tinha um filho de pastor que estava dirigindo o carro, estava assim, se engraçando com ela e tal. Graças a Deus que o Senhor não tinha predestinado esse dito cujo, esse feliz. Então ele estava dirigindo o carro, e aí um camarada deu uma fechada nele, estava a Fernanda, estava outras pessoas no carro, e o camarada dirigindo. Fernanda achando que ele era o mais crente de todos que existia, né? Filho do pastor. E ele está dirigindo um carro, o cara deu uma fechada e a pessoa... Aliás, ele fechou o camarada sem querer e a pessoa passou e xingou ele todo. Seu filho... Xingou ele todo, ele abriu o vídeo e xingou o cara todinho. Aí vira para Fernanda, para Rosana e Cristiano e fala, desculpe, eu esqueci que você estava no carro. Louvado seja Deus porque esse homem fez isso. Que aí Fernando já sabia que não era de Deus, aí foi orar de noite, Senhor, mas Senhor, esse rapaz, aí abriu o texto bíblico, aí está escrito lá, não andes com o iracundo, nem andes nas suas veredas, para que não enlaces a tua alma. Aí ela, nunca mais, porque a carona, não, eu vou de ônibus, tchau. Até que apareceu um magrelo lourinho e ela pegou carona, né? Eis aqui diante de vós.
Mas o texto bíblico continua. Provérbios 29, verso 11. Vamos ler? 1, 2, 3 já? O sábio a encobre e reprime. Lembra que eu falo quando eu fico com raiva que eu fico calado? Pois aqui, essa semana, Lorena mandou um texto bíblico para mim. Niles, olha o que eu achei na Bíblia. E ela mandou um texto bíblico exatamente assim. Ele reprime o ódio. Eu reprimo a raiva, porque ninguém tem nada a ver com a minha raiva. Nem minha esposa, nem meu cachorro tem a ver. Não tem mais cachorro. Não tinha a ver com minha raiva. Ficou com raiva e chuta o cachorro. Isso não existe. Mas se eu fizesse isso, eu merecia a surra que Deus viesse a me dar, porque o homem de ira, que não reprime a sua ira, ele não será corrigido com palavras, a não ser com um tapão de Jeová nas costas dele, ou cachação na orelha dele. Não tem na Bíblia isso, tá? Provérbios 29, verso 22, mais um texto aí, vamos ler? E o de gênio violento. Então, se você conhece alguém da sua família, alguém perto de você, ou alguém aqui na videira, que tem temperamento, o gênio descontrolado, não tenha pena dele. Pode ter certeza que ele vai quebrar a cara, e isso faz parte do quebrantamento que Deus vai trazer para a vida dele. Olha que coisa linda. Não se pode fazer escravo de uma pessoa livre, pois uma pessoa livre é livre mesmo na prisão. Que coisa linda. Será que é bíblico um negócio desse? Totalmente. Mas aquele versículo não é bíblico, aquele foi Platão. Olha aí, por exemplo, Daniel 3, verso 16 a 18. Vocês vão ler só a parte amarela, tá? Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante do rei Nabucodonosor, e aí começa o texto. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, nem só uma pessoa livre consegue dizer isso para o rei mais poderoso da terra. Estátua de 60 metros de altura de ouro. E o cara na cara dele fala: eu não vou adorar, e acabou. O camarada é livre. Foi jogado na fornalha. Podia morrer, podia não morrer, aí é outra história, teve muita gente que morreu, esses dois não morreram, mas eles eram livres, eles não eram obrigados a sujeitar nada daquilo. Esse texto que aí de Platão, a educação é ensinar nossos filhos a desejar as coisas certas. Não tem um paralelo exato na Bíblia, mas tem um bem próximo disso, para Provérbios 22, 6, você pode ler para mim? Ainda quando for velho. Então, para fechar toda essa parte aqui, dizer para você o seguinte, que existem palavras de sabedoria, por exemplo, essa palavra de ser aquilo que você acredita ser, todos os motivadores estão falando dela. Paulo Vieira, Paulo Marçal, todo mundo está dizendo: rapaz, se veja como vencedor e seja vencedor. Tirou de onde, meu irmão? Da Bíblia. Agora, é claro que o cara não vai dizer o versículo, ele vai dizer que a frase é dele. Ele pinta a frase de outra maneira, mas a sabedoria que transforma a vida do homem é da palavra de Deus. Por exemplo, essa babaquice de todo dia chegar no espelho e falar: você é lindo, você é magro, você é... Isso é besterol, você não emagrece quando diz você é magro. Ah, você vai emagrecer se você disser que é magro. Não, meu irmão, você só vai emagrecer se fechar a boca, acabar com refrigerante, pão, trigo, tudo esse negócio aí. Você olha para... Você é lindo, você é feliz, você é o homem mais rico da terra. De onde esse cara tirou isso? De onde esse cara tirou isso? Tem algum paralelo na Bíblia? Nunca. Isso é uma babaquice, não tem sabedoria, não tem nada. Agora, é pura motivação, sem fundamentação no caráter. Mas vamos lá. O livro de Eclesiastes, pessoal, a gente vai trazer algumas partes. O livro de Eclesiastes, eu não vou dar uma aula sobre Eclesiastes, mas é um livro muito difícil. Vou logo avisando você, um dos livros difíceis de ler. Por que motivo? Porque quem escreveu foi Salomão. Só que em 1 Reis 11, diz que Salomão amou muitas mulheres e fez altares ao deus Camus, ao deus Moloque e ao deus Baal, e ofereceu o filho no sacrifício. Deus se indignou com ele e dividiu o reino entre Jeroboão e Roboão. Ou seja, a coisa não foi como deveria. Quando ele ficou velho, ele se entregou ao amor das mulheres e se desviou dos caminhos do Senhor. O livro de Eclesiastes é um livro escrito por este Salomão, que se afastou do Senhor. E aí você perguntaria: então esse livro não serve para nada? Como não serve se está na Bíblia? O livro de Jó também, Jó disse: eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E se viu para você?
Então, o livro de Eclesiastes tem algumas lições que eu quero passar para você. Primeiro, Salomão teve duas fases, a fase inspirada e a fase experimental. Olha só, ele fez sobre a sabedoria 52 citações de Provérbios, 27 citações de Eclesiastes. Portanto, é o homem sábio que quer falar da sabedoria. Mas veja só, Eclesiastes 1,18. Eu queria que você lesse esse texto de Eclesiastes 1,18 comigo. Olha aqui diz: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento... Aí você, desavisado, que não sabe o que é aula de hermenêutica, que nunca fez teologia, lê um negócio desse, outros versículos de Eclesiastes, e você engole como sendo verdade. Você pega o livro de Jó, que tem 4 pessoas além de Jó presentes, Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. E você pega esses 3, Elifaz, Bildade e Zofar, lê um versículo daquele e acredita naqueles versículos. Só que aqueles versículos são versículos de um homem que o Senhor, no final, repreendeu aquele homem. Portanto, são textos errados. Você lê. Como Judas falando, Judas também vendeu Jesus, e você não vai ser Judas. Então, você, quando lê o livro de Eclesiastes, você tem que avaliar à luz de outros textos para saber se aquilo é ou não. Por exemplo, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Isso é falso. Isso é falso. Por que que ele disse isso? Porque quando ele começou a conhecer a sabedoria, todas as situações da terra, ele ficou sem saber como lidar com o conhecimento que ele adquiriu sobre tudo. E ele viu alguém sofrendo, queria acabar o sofrimento daquele. Eu vi o pobre, queria acabar o sofrimento do pobre. Eu vi não sei o quê, queria acabar com aquele. Então, o peso que Salomão sentiu foi um peso falso. Porque o fato de eu saber das coisas não me faz responsável pelas coisas. Por exemplo, queridos, você acha que algum pastor poderia se manter em pé se ele carregasse os problemas de todos os membros? Todo ficava doido. Todo pastor ficava doido. O fato de eu saber que você tem um problema e orar por você, não faz eu entrar em depressão? Sou maluco? Eu tenho a responsabilidade sobre a minha vida. Eu oro por você, mas não fico doido. Então Salomão fala, quanto mais eu conheço, mais eu sofro. Conversa mole. Esse Salomão aí não está entendendo nada. Agora, está na Bíblia. É por isso que você tem que aprender a ler a palavra. É por isso que se você ler o livro de Jó, você tem que saber o que está lendo. Agora, Eclesiastes tem muita coisa de um homem mais sábio da terra. Então, você vai ter que saber garimpar. Como é que você faz? Vai estudar no Eurico Bergs que vai aprender. Até hermenêutica. Olha aí, ó. Uma das experiências de Salomão. Olha a estupidez desse cara. Olha a estupidez desse cara. Vou repetir. Olha a estupidez de Salomão. Olha o que ele disse. Decidi-me entregar o vinho e a extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Tu acredita que ele conseguiu? Conversa mole, rapaz. Ninguém consegue fazer isso. Eu vou brincar com o pecado para ver até onde eu vou. Me dá uma carreira de cocaína e eu vou cheirar. Quando eu sentir que eu estou parando, eu volto. Isso não existe. Salomão não tinha conhecido a iniquidade do coração humano, tanto que caiu nela. Caiu com as mulheres. 750 mulheres. Como é que o homem tem tanta mulher assim? Para se envaidecer. Como é que pode um negócio desse? Porque ele não foi sensato, se ele sabia que Deus tinha um propósito somente com uma esposa. E ele fala, eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida. Ou seja, Salomão está querendo ter experiências e falar como um ser humano qualquer que tem experiência na terra. Só que Salomão aprendeu várias coisas. Há tempo de colher, tempo de plantar. É evidente que esse tempo está apresentado em outros textos bíblicos. Mas preste atenção a algumas verdades. Olha só, verdades que têm paralelo com outras verdades. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Você conhece alguém saudosista que fala, rapaz, as músicas de hoje não prestam, antigamente que tinha música boa. Conhece alguém assim? Que fala assim, rapaz, as famílias estão tudo diferente, mudou tudo. Conhece alguém assim? Os políticos de hoje em dia não valem nada, antigamente é que tinha político sério. Você já viu alguém falar isso? Pois o texto bíblico diz, não diga que o passado era melhor do que o presente, porque isso não provém de sabedoria. É só um conselho. Vale quanto esse conselho? Aí você que decide se vale muito. Mas eu não aguento ficar
olhando para trás e analisando que os meus dias lá atrás foram melhores do que os dias que eu estou construindo, jamais eu vou falar um negócio desse. Jamais eu vou falar. Por quê? Porque eu aprendi na Bíblia. Agora eu conheço muita gente saudosista. E o cara é tão saudosista que agora não recebe mais ninguém em casa. Eu não confio mais em ninguém. Na minha casa não entra mais ninguém. As mulheres tudo vagabunda. Desse jeito. O camarada construiu uma vida com base no passado e está preso lá atrás. Tem muita gente assim. Outra palavra muito clara. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Por isso, dizer para você, você pode estar preocupado em ganhar dinheiro, mas se eu te fazer uma pergunta, quantos livros você está lendo? Quantos cursos você está fazendo? Quantas palestras você está assistindo? Se você não está fazendo nada disso, você está desperdiçando a sua vida. Você está correndo atrás do dinheiro. Você devia estar correndo atrás do crescimento de conhecimento e sabedoria. É isso que você devia estar fazendo. Porque a Bíblia fala para buscar com todas as tuas forças a sabedoria. Ler palavra, fazer curso, assistir palestra. Por exemplo, Fernanda começou, ela vai falar depois, ela começou agora um curso. Esta semana, são 16 palestras, só hoje 4 palestras ela assistiu. Um monte. Já baixei 2 para os líderes assistirem, 2 das que ela assistiu. Ou seja, não para. Não se pode parar de buscar o entendimento. O dinheiro vem, o dinheiro vai, mas o entendimento, a sabedoria está muito superior. Por exemplo, a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, a questão é justamente essa. Agora, olha uma frase muito conhecida sobre dedicação ao que você faz. Eu queria que a igreja lesse comigo, porque essa palavra é uma palavra forte de dedicação. Vamos todo mundo ler Eclesiastes 9:10. 1, 2, 3 já? Faz-o conforme as tuas forças. Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, vocês líderes do Juad, quando vocês vierem para sábado aqui, se você estiver pensando, estou perdendo meu tempo, você não está vivendo. Você está jogando fora a sua vida. Você tem que chegar aqui e se jogar, virar uma criança. Depois você volta para casa cansado, rapaz, eu vivi o dia de hoje. Ou seja, você tem que se jogar naquilo que você faz. Tem gente que está ali projetando essas imagens, trabalhando com a mídia, e tudo isso são coisas que a pessoa faz com dedicação, por isso está aparecendo desse jeito aí. As coisas com qualidade. O que mais diz o texto? Voltei-me e vi, debaixo do sol, que não é do ligeiro da carreira. Olha lá. Nem dos fortes a batalha, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Mas que, lê o resto? Ocorrem a todos. Ou seja, quando você estuda, quando você se prepara, quando você lê, quando você está constantemente se capacitando, quando a oportunidade chega, você a percebe. A oportunidade chega uma vez e ela passa diante de você, só que você está atento, você está preparado. Como você está preparado? Porque você tem buscado o tempo todo a sabedoria. E justamente são lições como essas. Mas olha só o final das contas. Salomão viveu, pecou, se desviou, falou besteira, falou coisa certa, desenvolveu sua vida, mas no final, quando termina Eclesiastes, ele parou e disse, isso, qualquer pessoa pode chegar a essa conclusão. Qualquer pessoa, ateu, qualquer pessoa pode chegar a essa conclusão que ele chegou. Eu vou ler Eclesiastes 12, 13 a 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Lê para mim. Pois isto é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento de tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou mal. Ou seja, Salomão viveu, errou, fez besteira, se entregou ao pecado, no final das contas pegou um extrato e falou, rapaz, vou consertar minha vida aqui, Deus, me perdoe eu ter feito minha besteira. No final das contas, o que tem que ficar na minha vida é o quê? O temor do Senhor. O temor do Senhor. Então, aqui eu vou fazer uns fechamentos aqui, porque você vai observar que em nível de estudo, conhecimento, leitura da palavra, busca de tudo que você puder buscar, como cristão, você está aqui essa noite numa macro. E você sabe algumas coisas sobre Cristo Jesus, e você tem recebido instrução,
E agora eu vou conectar todo esse mundo enorme de sabedoria que está descrito na palavra, nos livros, em tanta coisa, em bibliotecas, com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Eu vou conectar com ele aqui agora. Primeiro, a mente de Cristo vê e pensa o mundo de modo espiritual. Platão não pensa espiritual. Sócrates não pensa espiritual. O livro de Provérbios pensa nas categorias da sabedoria judaica, mas a mente de Cristo, ela pensa nas categorias do mundo espiritual. Ontem, por exemplo, alguém me perguntou assim, aliás, hoje mesmo eu estava no fórum, e alguém virou para mim, rapaz, o Brasil, você viu que o Brasil está virando? Eu falei, rapaz, fulano, Aí na terceira vez falou assim, e você, está preocupado com o Brasil? Você não pensa em ir embora do Brasil, não? Eu falei, eu já fui embora. Como? Eu já saí do Brasil, estou no reino. Ela, puxa, vou anotar essa frase. Eu já saí do Brasil, estou no reino. O Brasil é o Brasil, mas eu estou no reino. Estou livre dessas preocupações. Quem tomou, quem é que vai fazer? Eu soube agora, você soube que Bahia é o estado mais violento, que agora chegaram para o governador, falaram, ô governador, o senhor está sabendo dos pedágios que os traficantes estão cobrando? A resposta dele, ora, mas em outros estados também cobram. Não é nada demais. Excelente resposta. Pois nesse estado que nós estamos morando, eu estou nem aí, não muda nada. O meu anjo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e os livra de todo mal. Continuo na mesma posição. Vai o dólar, sobe o dólar, vai a violência, vem a violência, continuamos no mesmo lugar no reino de Deus. A mente espiritual não lida como eles lidam. Segunda coisa, o homem que está espiritualmente vivo tem a mente de Cristo. Quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, você tem a mente de Cristo. Você pode falar para ele, então acorde, viu, que sua mente está quase dormindo. A mente do discípulo filtra a sabedoria humana por meio da palavra de Deus. Então, pode fazer curso de Padre Massal? Pode fazer. Pode fazer curso de Paulo Vieira? Pode fazer. Pode fazer o CIS? Pode fazer. Filtre tudo. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. E se você foi enganado, azar seu. Se foi enganado, azar seu. Tinha quem perguntar e não perguntou, azar seu. Cai, levanta de novo. Pronto. Ah, mas agora eu acredito em vida após a morte. Eu também acredito. Quando eu for lá, ficar vivo no céu. Problema nenhum. Então, conserte a fé, que estiver errada, torta, vá lá e deixa a sua fé alinhada com a palavra de Deus. Colossenses 1:24, eu vou ler e você lê a parte amarela. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus justiça, santificação e redenção. Ou seja, Jesus é fonte de sabedoria. Ele foi feito por Deus sabedoria. Quando você obedece, quando você abre seu coração, quando você segue a orientação, quando você lê livro Evangelho Simples, você está se amoldando a uma sabedoria superior à de Platão. Porque você tem acesso à de Platão, mas Platão não tem acesso à sua. Você tem acesso à sabedoria de Sócrates, mas você compara Sócrates com a Bíblia, fica com o que ele tem de bom e ainda fica com o Espírito Santo e a palavra de Deus, que Sócrates não tinha. Então nós estamos em um nível muito superior. Cristo nos outorgou sabedoria espiritual. Eu vou ler a parte só que está em preto, você lê a parte amarela. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, até aí todo mundo sabe, de acordo com as riquezas a qual... com toda a sabedoria. Então não há uma burrice espiritual. Crente é burro, crente não é burro. Crente tem uma outra categoria de vida espiritual, uma sabedoria ou inteligência espiritual. Só que o problema é que muitos evangélicos, dizendo que Jesus vem buscar e que eles vão para o céu, eles dizem, daqui do mundo eu não quero nada. Beleza, concordo, não vai levar nada mesmo. Mas ele não podia dizer, aqui no mundo eu não quero ser nada. Ele pode não querer nada, mas ele tem que ser uma bênção aqui no mundo. O homem mais sábio do mundo foi o quê? Foi Platão? Foi Sócrates? Foi da palavra. O homem só fez uma oração. Senhor, eu quero sabedoria. Foi o homem mais sábio de todos os tempos. Então Deus capacita você para você ser o melhor engenheiro, o melhor médico, o melhor psicólogo, o melhor advogado. Deus capacita você para você ser o melhor na sua função. Para quê? Para a glória dele.
Essa é a questão. Eu não vou levar nada do mundo, mas eu serei aqui uma pessoa de transformação desse mundo. Colossenses 1:9. Vamos ler. A parte preta eu leio. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, tem muito de sabedoria no Novo Testamento. Colossenses 2 e 3, eu só vou ler a parte preta e você ler a parte amarela. Enriquecidos. Epignoses aí, eu fui estudar o que é essa plenitude da inteligência, é uma palavra riquíssima. Epignoses, ela fala, é uma plenitude de uma, não é nem gnose, é epignose, não dá para explicar aqui agora do grego, mas é uma coisa assim, é algo que as traduções vão se intercambiando para falar da grandeza dessa sabedoria, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Ou seja, eu fecho aqui agora, ó, a sabedoria de Deus é o próprio Cristo. Você entendeu? É o próprio Cristo. A mansidão que você está exercendo na sua casa com a sua esposa é sabedoria. A sua disciplina que você está exercendo é sabedoria. É porque você não viu Sócrates, Platão, Epimênides, Epicuro. Você não viu esses caras para você saber se é. Só que quando você vai estudar, você descobre que é. Você descobre que tratar bem seu marido e a sua esposa é uma sabedoria de Cristo que os camaradas mais sensatos já falaram dela. Então a sabedoria é o caráter de Cristo que se expressa na sua vida. Ele vive e se expressa em nós pelo Espírito Santo. O próprio Jesus está em ti. Quando você, Dilma, atende bem no seu salão e as pessoas falam, você tem uma coisa diferente. O que é? Cabelo, não. Os outros também têm. Você tem uma boca, os outros também têm. Olho, tudo igual. O que você tem de diferente? O Cristo que habita em você. E o salão fica diferente por causa do Cristo. É assim que funciona. Dani está na sala de aula. O que acontece que Dani influencia? Chato isso, né, rapaz? É Jesus influencia. Onde Jesus chega, influencia. Onde ela chega, influencia. A sabedoria de Deus, ela se espalha, ela é feito cheiro, ela é feito um aroma. Ela se espalha esse bom aroma de Cristo. A terceira frase, a vida de Cristo se expressa através da palavra que você encarna. Se você vive a palavra, a vida de Cristo se expressa. O modelo é Jesus, a vida a ser vivida é a dele, a mente de Cristo é a palavra de Deus. Viver Cristo é viver sabiamente. 1 João 2,6, você pode ler para mim? Deve andar como ele andou. Eu vou falar de 7 coisinhas, só uns comentários. Comentários, agora é só eu que vou falar, não vou ler versículo bíblico nem nada. Depois daqui acaba. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida, o que é a vida? Olha lá, o que é a vida? Tenho 58 anos, nasci no Paquistão, sou casado, 40 anos com a minha doce esposa que está assistindo, se não tiver dormido, né? O que é a vida? O que é a vida? A cadeira é a vida? Essa água é a vida? Pronto. O que aconteceu dentro da sua cabeça? Nada. Não aconteceu nada. Você viu um negócio aqui, ó. Meu Deus. Mas não aconteceu nada em você. Você não se molhou. Não vou jogar em mim, não. Mas você não se molhou. Tudo que aconteceu da sua interpretação sobre a água, sobre a cadeira, foi tudo interpretativo dentro de você. Então, se você estiver com raiva de alguém, a sua vida está minguando. A cadeira está igual, a água está molhando, eu estou em pé, vou terminar na hora que terminar, mas você está estragando a vida. Vida é o que você reinterpreta para dentro. Se você acorda com raiva e dorme com raiva, você está jogando fora a sua vida. Você entende a sabedoria de Deus, que perdoar e pedir perdão é a coisa mais sensata para viver? Pense bem, não vou pedir perdão. Beleza, fico com raiva. Para mim não faz a menor diferença. Eu amo minha mulher, vou deitar do lado dela, coladinho, né? Do jeito que viemos ao mundo, pá, beleza, estou ali. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, cada um vai se virar com a sua própria vida, mas você vai estar na sua cama com raiva de alguém sem perdoar. Muda o quê para mim, para a cadeira da igreja? Muda o quê? Nada.
Portanto, o que você faz sobre a vida está toda dentro de você. Você pode viver péssimo e você pode viver muito bem. Depende só de você. O mesmo recurso de Niles é o mesmo recurso, Gabriel. É o mesmo poder e o mesmo Jesus. E a mesma Bíblia para você, é para mim. O que muda eu e você? A forma como aqui dentro as coisas são. Entendeu? Segundo, o ringue da vida. Deixa eu falar sobre o ringue da vida. Tem gente que vive brigando, querido. Vive brigando com pessoas, com o tempo e com dinheiro. Parece que você está competindo o tempo todo. Ó, você vê como foi aqui, ó. Cláudio, às 20h30 me passou, riu e brincou. Isso aqui é disciplina. Ele riu. Vocês não ouviram no microfone, mas é assim. Você vê que todos os presbíteros que falam aqui, tudo ri? Tudo ri? Conta, brincadeira, não sei o quê, tira a piada, tudo. Aí ele sai daqui, eu falo assim, transtorno obsessivo compulsivo, e tem toque, né? Aí eu falo, mas eu também tenho toque. A vida está bem legal de ser vivida, está bem joia. Mas tem gente que chega a um determinado hora, por que não vê ninguém? Que povo irresponsável? Que negócio horrível, ridículo. Marcaram 8 horas, tem que começar 8 horas. E a pessoa começa a gastrite começa a vir, a coisa vai. Está competindo o tempo todo. Parece que quando alguém não cumpre, eu me prejudico. Meus irmãos, nós não estamos brigando com ninguém. Ninguém vai chegar ao final da vida para saber quem chega em primeiro. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar, um caixão do defunto. Vai chegar no mesmo lugar. Não precisa correr. Eu vou correr para ter dinheiro. Você pode correr para ter dinheiro à vontade. Você vai ficar no mesmo lugar que eu vou ficar. E aquela correria sua, aquele egoísmo seu, aquela falta de generosidade sua, não vai acrescentar nada, nem no mundo, nem em você, vai tirar. Então, nós não competimos com ninguém, irmão. Você não está competindo para quem prega melhor, quem toca melhor, quem canta melhor. Não existe competição. Competição está na cabeça das pessoas. Calma lá. Existe competição entre as empresas. Bob's, McDonald's, Burger King. É problema deles. Eu não estou competindo com o Eteni. Eu não estou competindo com o Mateus. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. A gente está andando juntos. Então, todo espírito de competição, toda essa concorrente. Mulher se veste, aí se veste assim e chega para ver quem está mais bonito aqui. Você está competindo com alguém quando vem para aqui? Você está de brincadeira. Não compete com ninguém. A vida não é competição. Terceira coisa, enfrentar e fugir à dor. Deixa eu te dar uma notícia. O que define a sua maturidade é a sua capacidade de enfrentar o que dói e não ter medo. Senão você só vai querer colo e analgésico. Ó, quem está falando essas coisas sou eu, Niles, tá? Essa última parte você pode recortar e jogar toda fora. Estou pegando um pouquinho de sabedoria acumulada e estou destilando para você bem curtinho e encerrar. Se você tiver capacidade de enfrentar a dor de ser demitido, a dor de ser corrigido, a dor de errar, a dor de admitir, a dor de dizer que não sabe, se você tiver capacidade de enfrentar a dor, você é maduro. É isso que mede a maturidade de uma pessoa. É aquilo que ele diz, a vida é assim, qual o problema? Eu estou vivo, alguém vai me matar? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema de eu ser corrigido? Qual o problema de eu ser demitido? Qual o problema de errar? Eu quero aprender. Então, essa forma de você lidar com a vida no quesito dor, agora você pode ver os infantis. Eu estou com dorzinha. Eu não fui. Eu estou sentindo. Os mimimi são todas as pessoas que vivem de anestésico. Se alguém disser um negócio, estou ferido. Estou ferido. Por que me disse aquilo? Estou ferido. Quem te feriu? Não, eu estou ferido. Não, mas quem te feriu? Não, eu estou ferido. Quer ficar gostando da dor. A quarta coisa, a candeia do corpo são os olhos, diz a Bíblia. Preste atenção. Tudo é interpretativo. Tudo é interpretativo. Irmãos, você reparou que Mateus está sozinho naquele canto ali? Tudo é interpretativo. Tem gente que fica interpretando a vida do outro. Interpretando qualquer movimento, interpretando tudo que está acontecendo. E se acabando, porque a Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos.
Você se destrói interpretando exatamente aquilo que você não devia interpretar. Você reparou como é que está o Alfredo, irmãos? 50 anos. Aqui é mentira, cara. E um cabelo branco que o cara não tem, e tu fica aí interpretando tudo. É mentira, cara. Identidade falsa, tal. Você pode interpretar o que você quiser. A candeia do corpo são os olhos. Você vai destruir sua vida fazendo leituras que você não tem capacidade de fazer. Presta atenção, você não tem capacidade de fazer. Vou dizer uma frase que eu digo para vários discípulos. Irmãos, 100% das vezes, olha o que eu vou dizer, 100%, não é 99%, eu disse para Mateus de recente agora. 100% das vezes que eu julgo as pessoas, eu julgo Lucas está ali. Se eu disser alguma coisa que eu acho sobre Lucas, 100% das vezes eu estou errado. Nunca eu acertei um julgamento. Então eu nunca estou nem aí sobre o que a pessoa está pensando, ou o que está achando, o que está sendo, o que está fazendo. Estou nem aí. Por que está dormindo? Por que está acordado? Por que não veio? Porque veio? Estou me lixando. Eu não quero nem saber. Não vou julgar agora. Eu vou perguntar. Noeli, você está bem? Aí eu falei, não estou bem não. Eu estava com dor de cabeça, a macro toda. Rapaz, até que vi que você estava assim, com os olhos fechados. Pronto, eu pergunto e sei. Mas todo mundo, que a Bíblia diz, a candeia do corpo são os olhos. É preciso que você tenha cuidado com isso. A quinta coisa, o uso da língua. Irmãos, já falei um pouquinho sobre isso, mas deixa eu falar um negócio sobre mentira. Você já ouviu falar em testemunho evangelástico? Já ouviu falar isso aí? O cara vai fazer um testemunho evangelístico. E ele fala um testemunho evangelástico. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Meu avô um dia estava pregando numa igreja, e ele fez o convite e 2 pessoas vieram à frente. Tudo bem? Ele voltou, o pastor estava pregando em outro culto, o pastor presidente, encontrou ele, aí chegou e falou assim, oi, meu Eurico, como é que foi o culto? Aí ele falou assim, foi uma bênção, várias pessoas vieram à frente. Amém, glória a Deus, amém, pá, beleza. Foi dormir. De madrugada o Espírito Santo fala, Eurico, aí ele acorda, o Senhor mostra em visão quantas pessoas. E o Espírito Santo fala assim, conte quantas pessoas tem à frente. Aí ele conta 2. E por que você falou várias? Vai lá e peça perdão, que isso é mentira. Aí de manhã ele encontrou o pastor e falou, pastor, eu queria dizer que não foi verdadeira a minha palavra. Foram só 2 pessoas que vieram à frente. E a história acabou. E hoje eu estou contando para você a história de um homem que foi corrigido por falar além. Irmãos, eu já falei várias vezes além do que devia. Eu já falei várias vezes além do que devia. Você sabe o que é? Presta atenção, que é forte, que eu vou lhe dizer. É um pouco de psicopatia. Deixa eu te falar. Eu começo a incluir como verdade aquilo que eu estou pensando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí você conta a história como se o que você pensou aconteceu. Então inclui tudo, o que você pensou e o que você falou. E bota tudo num pacote. Irmãos, eu tenho luta, não é luta que eu não quero ou que quero. Eu tenho que pregar aqui concentrado para não ir além do que eu estou falando. Para não dizer mais do que a história foi. Então, muita gente vai contar as coisas, vai relatar as coisas aqui no nosso meio. E mente. Quem está ouvindo acha que é mentira, mas não é. A pessoa está praticamente louca. Ela está misturando o que ela pensa e sente com o que é real. Essa pessoa precisa de um psiquiatra? Não, ela precisa ouvir essa palavra. Não precisa de um psiquiatra, não vai encontrar remédio para isso. Você ouve a palavra do pastor e, a partir de hoje, faz igual o pastor. Controla os seus pensamentos, para você não pensar além da língua e não falar além do pensamento. É difícil? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Contar exatamente o que aconteceu. Segunda-feira, nós estávamos na reunião e eu falei na reunião algo sobre 2 situações que eu confrontei discípulos aqui na igreja. Para evitar problema, eu peguei os 2 áudios e botei nos líderes. Pronto, ouve aí o que eu falei. Pronto. Você vai contar, aí você já perde a noção de realidade. Então eu peguei os 2 áudios e botei lá. Curei até um discípulo por causa disso. Está até aqui, olha. Tu vai ser curado. Botei lá, falei.
Por quê? Para não ir além do que foi verdade. Porque o tom de voz tem a ver. Eu disse, e não disse assim. Ele, meu querido, eu disse com a carinha assim de lado, mas tá, né? É diferente. Sexto, esse eu já falei, o sim, sim, não, não, a verdade. E sétimo e último, opinião alheia, opinião de Deus. Vou dar uma dica para você, querido. Nunca vai ser feito, nunca será feito, o IBGE nunca vai fazer pesquisa de opinião sobre esta roupa que eu estou usando. O que vocês acham, irmão? Sapato preto ou sapato branco? Tá, essa pesquisa nunca será feita. Então os irmãos falam aqui, pô, eu não vou vestir o sapato preto não, eu vou vestir branco, porque, deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Essas pesquisas idiota nunca faz. Aí você chega aqui e fica preocupado com o que as pessoas estão pensando. Ai, meu Deus, o meu decote está muito assim. Ou tá ou não tá. Se você sabe que tá, não venha. Mas isso se fosse decote. E se for opinião mesmo, as pessoas estão pensando de mim que eu estou desviado. Então mesmo, me diga o nome do Datafolha que fez a pesquisa. Não tem, é só cabeça de louco. Tu é louco. Louco. Você entendeu? Louco. Porque você, em vez de querer agradar a Deus e ler a Bíblia para agradar a Deus, você fica querendo a aprovação das pessoas. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, Paulo disse, se eu estivesse aqui para agradar homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, eu sei que muitas coisas aqui na videira termina que eu tenho que dizer. Sabe por quê? Para Cláudio não ter que dizer, Lucas não ter que dizer, ele não ter que dizer, eu pego e digo. Eles são frouxos? Não, nós temos funções diferentes. Então eu chego e digo assim, falo do apego. Não precisa de dinheiro, ele fala, vai, eles ficam livres para atuar. Essa é a minha formação, a minha estrutura psíquica, espiritual, intelectual, do dom, então eu vou lá e me coloco. Agora eu fico preocupado se alguém não gostou do que eu falei. No dia que eu estiver aqui preocupado, se você gostou ou não gostou da minha pregação, eu saio do ministério. Eu saio do ministério imediatamente. Porque a palavra diz, se eu estivesse aqui agradando a homem, não seria servo de Cristo. Agora imagine, se eu estou assim, estou me expondo publicamente, dizendo um negócio desse, você acha que você tem que se preocupar com a opinião das pessoas sobre você, pelo amor de Deus? O sujeito ouve a palavra de Deus, mas não vem à frente. Não vou à frente não, porque sabe como é que é? Um líder aí, já pensou? Todo mundo sentado aqui, eu andando aqui, ó. Aí a palavra, aí eu levo, se eu estou aqui... Só essa cena aqui, os irmãos já ficam, rapaz, você viu Lucas e a... Aí tu não vem. Porque você quer agradar as pessoas. Você não está vivendo a sua vida, você está dentro da sua cabeça no Teatro Castro Alves. Eu tenho 58 anos, meu conselho para você, siga esse conselho. Deixa de ser... Não vou falar não. Deixa de ser o que você entender que entendeu. Pronto. Porque isso é uma aberração para com você mesmo. Se Deus falar contigo, se jogue. Se Deus mandar, faça. Porque a vida é sua, não é minha. Ninguém está vivendo dentro de você. É você que está dizendo não para Deus aí dentro, sim para Deus aí dentro. E é aí dentro que o Espírito mora, é que Deus quer ser glorificado. Vamos ficar de pé? E encerramos.